Boa noite a todos. Que a doce paz do nosso querido Mestre Jesus envolva os nossos corações em muitas bênçãos de luz e de muita paz. É uma alegria imensa aos nossos corações estarmos aqui em mais uma noite especial, onde iniciou neste mês de outubro as comemorações de aniversário desta casa, 74 anos da sua fundação, a segunda casa aqui em Caruaru. A primeira foi o Leão Denis, depois a AME. Então, nós agradecemos imensamente por essa oportunidade de aqui estarmos, trazendo os abraços de nossos irmãos da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, agradecendo a Deus, o nosso Pai, a bênção que é estar neste mundo físico, a luz do Consolador, a doutrina espírita, que nos consola, que nos esclarece, que nos convida ao estudo, ao trabalho renovador, ao trabalho do bem. Que o nosso Senhor Jesus nos inspire nesta noite e envolva a cada coração que aqui se encontra, encarnado e desencarnado, em suas bênçãos de luz. E agradecemos desde já também a todos os nossos irmãos que irão nos acompanhar ao vivo pelo Facebook ou posteriormente. Que Jesus vos abençoe. Uma das cunhadas do Chico Xavier teve um filho que nasceu com muitas deficiências físicas. Os bracinhos e as pernas atrofiados, os seus olhos recobertos por uma névoa que deixava ele na escuridão, a sua aparência, para aqueles que ouviam, causava medo. A sua deficiência, a sua deformidade era tão grande que, quando a sua mãe o viu, ela entrou em choque. E naquela época precisou ser internada em um hospital de doentes mentais. O Chico tomou conta do sobrinho. E tomar conta daquela criança não era nada fácil. Banhá-lo, alimentá-lo, vesti-lo. Para Chico alimentá-lo, muitas vezes ele tinha que ali preparar na sua mão os bolinhos de comida, porque ele tinha dificuldade de deglutir. Então ele colocava aquele bolinho da comida dentro da garganta do sobrinho e empurrava com o dedo. Aproximadamente durante 12 anos. Quando a criança estava muito debilitada, o Chico orava com fervor, rogava a Deus para que aquela criança não desencarnasse. O Chico já o amava. Certa feita, o Emmanuel se aproximou e disse: Chico, ele só irá desencarnar quando o desenvolvimento dos pulmões não tiver ali mais espaço. Então, qualquer resfriado pode levar ele para uma
pneumonia e ele partirá. Quando se aproximava ali dos 12 anos de idade, ele foi acometido por uma gripe muito forte e começou a definhar. Naquele momento, próximo de deixar o corpo físico, ele abriu os olhos, começava ali a enxergar. E olhando para o Chico, ele queria agradecer de alguma forma, através do seu olhar, cada carinho, cada dedicação que recebeu do seu tio. E o Espírito Emmanuel, ali presente, disse: graças a Deus. É a primeira vez, depois de 150 anos, que ele volta a ver a luz. Os seus olhos voltam a enxergar a luz. Os seus débitos foram liquidados. Louvado seja Jesus. E a gente fica lembrando de vários outros casos, várias outras situações de crianças que nascem com problemas de saúde grave. E muitas vezes perguntamos: por que tanto sofrimento? Que expiação, que prova para os pais. E é quando nós somos convidados a lembrar quando Cristo nos alertou: no mundo tereis aflições. E a gente fica pensando sobre esse alerta de Jesus para nós. Quando ele nos alerta que no mundo teremos aflições, o que vem em nossa mente? Que certamente aqui, encarnados no mundo de provas e de expiações, passaremos por diversos problemas, dificuldades várias, problemas de saúde, deficiência, acidentes, enfim, desafios imensos. Problemas que sempre existiram. Mas, voltando para os tempos atuais, percebemos que o mundo que vivemos, ele está, a nossa época, assinaladas por duas realidades. De um lado, nós observamos as conquistas científicas, tecnológicas, ali ajudando, cooperando na qualidade de vida. Nós vemos o avanço no campo da comunicação, da ciência, da energia, da alimentação, enfim, mas por outro lado, o cenário é completamente diferente. A gente vê uma outra realidade. A gente vê um aumento dos desequilíbrios morais. A gente vê o aumento do vazio existencial, do crescimento das síndromes, do crescimento do pânico, das ansiedades, das depressões, de muitos daqueles que decidem sim
ir pelo caminho do suicídio. Porque acreditam que tirando ali a sua vida, todos os seus problemas estarão resolvidos. Mas nós, espíritas, sabemos que a vida não acaba com a morte do corpo físico. Como nos lembra o espírito André Luiz no livro Nosso Lar, logo no início, a vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é um jogo escuro das ilusões. Então é ilusão achar também que levamos daqui as posses, o carro, a mansão, os títulos, os diplomas, o dinheiro, nada levamos daqui, nem sequer o corpo físico. O que levamos é o que agregamos ao nosso coração, à nossa mente, ao nosso espírito. E aí perguntamos aos nossos corações: o que estamos agregando em nós? Quais são os sentimentos que estamos alimentando em nós? Porque, sem dúvida, muitas vezes, ao deixar o corpo físico, levamos conosco as angústias, os medos, as ansiedades, a raiva, o rancor, a inveja, o ciúme. Todos esses sentimentos doentios que não foram burilados, que não foram trabalhados, renovados. Há uma mensagem intitulada Momento Decisivo. É uma mensagem ditada pelo espírito Dr. Bezerra de Menezes, pela psicografia do querido Divaldo Franco, em um momento em que ele esteve na Federação Espírita Brasileira, no dia 9 de novembro de 2014. E nessa mensagem, Dr. Bezerra, ele fala sobre esse crescimento do conhecimento científico, sobre o vazio existencial, sobre as diversas distrações que muitos buscam como que para diminuir ali as ansiedades e acabando interferindo de alguma forma no comportamento geral, sobre os servidores da última hora, que também buscam vários desvios para diminuir ali a carga afetiva. Mas aí, doutor Bezerra de Menezes alerta que no momento decisivo é preciso termos bom ânimo. Então, quando Jesus nos alertou, no mundo tereis aflições, ele também nos convidou, dizendo: tende bom ânimo, eu venci o mundo. A nos dizer que nós, sim, podemos vencer o nosso mundo íntimo, vencer as nossas dificuldades, vencer os nossos medos, os nossos receios, vencer esses sentimentos que trazemos de existências pretéritas que nos adoecem. E aí percebemos que nos tempos atuais, com o aumento aí das redes sociais, cresceu o número de intrigas, discórdias, crimes, inveja, ciúme, maledicência, originado devido ali ao afastamento das leis divinas, das leis
naturais. Questão 614 de O Livro dos Espíritos. Os benfeitores nos lembram que a lei natural é a lei divina. É a única e verdadeira felicidade para o homem, porque indica o que nós devemos fazer e deixar de fazer. E nós só nos sentimos infelizes quando dessas leis nós nos afastamos. E aí, ao nos afastar das leis do amor, a gente acaba se equivocando no nosso livre-arbítrio, nas nossas escolhas. Acabamos sofrendo e nos arrependendo, caindo muitas vezes no sentimento de culpa, no remorso. E aí precisamos ter muito cuidado com esse sentimento, o remorso. Alguém dizer assim, fulano fez alguma coisa, que bom que ele está agora com remorso, né? Reconheceu, está aí cheio de remorso, está sofrendo. Não, não é um sentimento bom. Remorso é um sentimento tóxico que leva ao desequilíbrio, ao desespero, que leva ao sentimento de culpa, que leva a pessoa a ficar ali se auto-chicoteando. É isso mesmo. Eu fiz muita coisa errada. Eu mereço sofrer. Eu mereço porque eu fiz muita besteira. Deus está me castigando. Não é Deus. Porque é Deus que é a nossa felicidade, que é o nosso bem. Mas Ele respeita o resultado das nossas escolhas. Para que possamos, enfim, nos arrepender sinceramente. O arrependimento é diferente. O arrependimento sincero é uma emoção saudável, porque ela nos impulsiona a querer mudar. Eu, sinceramente, estou arrependido. Então, eu procuro um meio de não mais cair naquele erro, para não me arrepender novamente. Então, ele nos impulsiona à mudança, ao crescimento. Quando a gente vai à Revista Espírita, julho de 1863, nós vamos encontrar ali dissertações espíritas, esclarecimento acerca do arrependimento, quando diz que purificando o arrependimento é um sofrimento fecundo. É um sofrimento abençoado. Porque quando eu me coloco sinceramente no arrependimento, eu olho para aquele sofrimento, para aquela dor que eu estou sentindo como oportunidade de melhorar, de aprender com aquela dor. E a gente aprende com a dor. E a gente cresce quando a gente se coloca firme no trabalho de renovação. Maria de Magdala, ao encontrar Jesus, ao ouvir os seus ensinamentos, ela foi tocada em seu coração. E ela se arrependeu profundamente. O que foi que ela fez? Ficou de braços cruzados, só ouvindo o mestre? Não. Ela se colocou no trabalho de transformação. Quando é que nós nos arrependemos? Quando algo que fazemos, que falamos, que pensamos
chega à nossa mente e a gente diz, meu Deus do céu, como foi que eu pude fazer isso? Onde eu estava com a cabeça? Eu não acredito que eu fiz isso. Meu Deus, eu sou espírita, como eu pude? E aí a gente vai entender que aquele mal que muitos julgam que foi Deus que criou, a gente tem ali a certeza que fomos nós que criamos. A nossa consciência nos mostra. E a gente volta ao Livro dos Espíritos, na questão 835, porque os benfeitores nos lembram que a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, assim como todos os outros pensamentos. Em todos os momentos, somos bombardeados por diversos pensamentos. Pensamentos bons, pensamentos não tão bons, mas que ali a nossa consciência, como juiz interno, vai ali no porão, na nossa inconsciência, pega ali as imagens, as lembranças e traz e nos mostra. E a gente muitas vezes diz, meu Deus do céu, mas que pensamento é esse? Eu nunca pensei isso. Temos um passado de erros. Ficou arquivado para que a nossa consciência, vez ou outra, nos mostre, nos dizendo, precisa estar mais atento, se dedicar mais no trabalho de domar as más tendências e as más inclinações. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4, o que Kardec vai nos dizer? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega em domar as suas más tendências, as suas más inclinações. Como é que eu sei quais são as minhas más tendências, minhas más inclinações? Não se preocupe, a consciência, o nosso juiz interno, vai nos lembrar, vai nos mostrar. Então é preciso, diante de um erro, de um equívoco, ali descoberto, se colocar sinceramente arrependido. Mas basta estar arrependido e está tudo resolvido? Basta? Não, não basta. É preciso o trabalho do bem. É preciso renovar. E Joana de Ângeles, no livro Momentos de Saúde e de Consciência, ali no capítulo 6, Culpa e Consciência, na página 119, ela vai nos lembrar que a soma das nossas ações positivas quitará o débito moral adquirido perante a divina consciência. Então, à medida que a gente vai fazendo o bem, a gente vai paulatinamente quitando o nosso débito. Imaginemos que quando a gente tem esse despertar, é aberto uma conta poupança. E ali vai sendo depositado os bens que a gente vai fazendo. Vai sendo colocado ali. A nossa consciência vai lá no arquivo, olha quanto é que está de saldo e vai ali, né, quitando aos pouquinhos, devagarinho, porque os débitos são muitos. Então, assim que funciona, mais ou menos. É importante aqui nós não nos prendermos no sentimento de culpa, porque os erros cometidos, eles constituem experiências para futuras
condutas. E aí lembramos do livro Conduta Espírita, psicografia de Valdo Vieira, ditado pelo espírito André Luiz, mas ali o prefácio é do espírito Emmanuel, que nos lembra que não basta apenas admirar o Cristo, divulgar os seus preceitos, mas é imprescindível que nos coloquemos no trabalho de renovação, de vivência. Né? E qual o meio que Deus, o nosso Pai, oferece a cada um de nós para repararmos? Para nós que estamos encarnados, quando a gente for dormir hoje, e se amanhã a gente despertar no corpo físico, porque muitos não retornam, mas se despertarmos, se acordarmos no corpo físico, lembremos de agradecer. Agradecer por mais uma bênção, mais uma oportunidade de aqui estar e de poder dizer sinceramente: hoje eu vou me esforçar para ser melhor do que ontem. Hoje eu vou me esforçar um pouquinho mais para ser mais paciente, para ser mais tolerante. Hoje eu vou fazer do meu dia o melhor de todos os dias, porque eu não sei o dia de amanhã. Mas Deus está me dando o dia de hoje. E Ele quer que no dia de hoje eu faça o melhor por mim e pelos meus irmãos. E para aqueles que ainda se encontram no plano espiritual, Deus oferece a reencarnação, princípio básico da doutrina espírita. Na questão 132 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta sobre a finalidade da encarnação, o objetivo de encarnar, os benfeitores respondem: Deus impõe a encarnação com o objetivo de nos fazer chegar à perfeição, ou seja, à felicidade, que é aquela que a gente alcança quando a gente, através do esforço, a gente chega a uma evolução que nos permite viver em mundos mais felizes, quando não há mais necessidade de voltar ao mundo de provas e de expiações. Deus impõe. Nós espíritas falamos muito dessas duas palavras, provas e expiações. Mas a gente já parou para pensar sobre essas duas palavras, provas e expiações? O Espírito Emmanuel, no livro O Consolador, na questão 246, de uma maneira muito carinhosa, ele vai nos dizer que a aprovação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. E aí vocês percebam o quanto Emmanuel é carinhoso na sua fala ao nos chamar de preguiçosos e rebeldes. E ele não está errado. E acrescento mais, além de rebeldes e preguiçosos, nós somos teimosos. Porque a gente fica protelando para o dia de amanhã, para a próxima encarnação, melhorar. A gente não quer se esforçar muito nesta, dá muito trabalho. E a gente fica voltando. E a expiação, segundo Emmanuel, é a pena imposta ao malfeitor que cometeu um crime.
Ah, mas eu não cometi crime nenhum. Os espíritos nos lembram. Todos nós temos um passado de erros. E se lembrássemos do que fizemos em existências pretéritas, sentiríamos muita vergonha. Graças a Deus, a gente tem a bênção do esquecimento do passado. A gente voltar a nossa atenção para a existência onde nós estamos habitados. Não é? E qual a duração do nosso sofrimento? O que vocês acham? A duração do nosso sofrimento está nas nossas mãos. Quando a gente decide, de fato, ajudar o outro. Aliás, quanto tempo nós temos nos dedicado a ajudar o outro, a ouvir o outro, a ouvir um parente, um familiar, que precisa ali de um momento de escuta. Quanto tempo nós temos nos dedicado a um trabalho voluntário? Quanto tempo nós temos nos dedicado a uma leitura, a um estudo? Quanto do Evangelho eu já sinto em meu coração? Quanto do Evangelho eu já sinto ele vibrar em mim? Quanto do Evangelho eu já vivencio? O que será que passou na mente de Saulo de Tarso? Ali, indo para Damasco, pensando no seu grande amor que perdera, pensando naquela paz que Estevão tinha. E ele, apesar de toda a sua riqueza, beleza, poder, ele não tinha aquela paz. O que passou na mente de Saulo de Tarso, naquele momento que ele cai do camelo e uma luz forte o envolve, ele pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele que estava perseguindo os seguidores do Cristo e perseguindo os seus seguidores, os seus discípulos, era ao Cristo que Saulo perseguia. E vamos ver mais tarde, ali no livro Paulo e Estevão, mais adiante, já depois desse encontro com o mestre às portas de Damasco, quando ele procura o seu pai, acreditando que vai ser acolhido por ele, que ele vai entender a sua mudança. Ele é expulso pelo seu pai. E ele sai chorando pela estrada, com o seu coração apertado, doído, refletindo sobre muitas coisas. Encontra uma caverna porque já era final de tarde. Ele precisava descansar. E encostando ali nas pedras, ele faz uma prece fervorosa. Clama para Jesus ajuda. Que aquietasse o seu coração, a sua mente. Ele vai ali se acalmando e adormece. Em desdobramento. E Emmanuel coloca em nota no livro. E lá na frente, na segunda epístola aos Coríntios,
Saulo iria dizer: conheço um homem em Cristo. Se no corpo, não sei. Se fora dele, também não sei. Só Deus o sabe. Subiu ao terceiro céu, se referindo ao desdobramento. E naquele desdobramento, Saulo se vê num lugar muito bonito, de cores diferentes. E se aproxima dele dois seres. Quando ele olha, reconhece a sua amada, a sua noiva Abigail. O seu coração se enche de alegria, de emoção. E ao ver do lado de Abigail, Estevão, ele, naquele momento, cai de joelhos, em prantos. Ele queria falar e não conseguia. Ele queria pedir perdão e não conseguia. Imaginemos o que passou na mente de Saulo de Tarso. Arrependido, sinceramente, ao lembrar que lá atrás, quando Estevão estava sendo apedrejado, amando dele, a sua noiva Abigail reconhece que se tratava do seu irmão Gesiel. E ela clama, ela implora um minuto com o seu irmão. Ele é levado à parte. Saulo pede a ela que fique em silêncio, ninguém poderia saber. E ao se aproximar, um encontro de muita emoção. Naquele momento, Estevão dá o maior exemplo de perdão, de amor. Olhando ainda os momentos ali finais da sua vida física, olhando para sua irmã, pergunta: "Ô minha irmã, com quem te deixarei?" E ela, apontando para Saulo, diz: "Este é meu noivo." Neste momento, Estevão, com muita humildade, diz: "Não tenho no teu noivo um inimigo, tenho um irmão. Ser fiel a ele." Porque Saulo deve ser bom e generoso. Defendeu Moisés até o fim. Imagina, minha irmã, quando ele conhecer a Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Agora imaginemos, ali no desdobramento, Saulo lembrando deste momento, arrependido. Mas é Estevão que se aproxima dele e diz: "Não te detenhas ao passado. Quem haverá no mundo isento de erros? Saulo, só Jesus foi puro." Vejam quantas lições Estevão traz aos nossos corações. Não se prender ao passado. Nós não temos como pegar uma borracha e apagar as besteiras, os erros cometidos. Mas podemos, cada dia, recomeçar melhor do que o dia anterior. Imaginemos o que acontece se entrarmos em um carro em movimento e ficarmos olhando para o retrovisor. Certamente iremos bater. Agora imaginemos que este carro é o nosso corpo. É o corpo. Carro, o corpo. A essência, nós, espírito
somos os condutores. Os retrovisores são as telas mentais que a nossa consciência, ao ligarmos para irmos para o objetivo, seguir adiante, ela nos mostra lembranças, imagens. Mas ela nos mostra para ficarmos atentos e não voltar atrás, e não cometer os mesmos erros atrás. Porque se a gente fica voltado ao passado, a gente estaciona. O carro não anda, não vai. Quem haverá no mundo isento de erros? Todos nós erramos. Todos nós temos um passado difícil, complicado. Todos nós, muitas vezes, ainda cometemos outros erros. Mas temos um Deus que nos ama infinitamente. E Ele nos dá a oportunidade de recomeçar. Então, arrependei-vos e crede no Evangelho. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 1, item 15. Significa arrepender, eu me colocar no trabalho de desenvolver em mim a humildade para reconhecer que eu errei. E crer no Evangelho é eu precisar entender que eu preciso agora me colocar no Evangelho de uma forma mais sentida e com o coração. Arrepender-se significa mudar, transformar, renovar. Maria de Magdala transformou a luz do Evangelho. Vai nos dizer o Espírito Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, que tem o título Madalena. Paulo de Tarso, um exemplo de transformação. José, o apóstolo, se transformou no apóstolo dos gentios. E cada um de nós podemos nos transformar, sendo a cada dia melhores exemplos. Quando eu decido não ser mais quem um dia eu fui. Quando eu decido não ser mais quem ainda estou sendo. Quando eu decido que eu agora vou me colocar no trabalho de me autoconhecer. Já nos lembra a questão 919A de O Livro dos Espíritos, onde o Espírito de Santo Agostinho nos dá ali o roteiro do que nós precisamos fazer diariamente. Passar a mão na nossa consciência, analisar aquele dia que passou. Tratamos o outro como gostaríamos de ser tratados. Falamos com o outro como gostaríamos de ser, que falassem conosco, porque muitas vezes a gente cobra muito do outro. Somos mais indulgentes conosco e com o outro não. Mas a proposta é ser mais indulgente com o outro. Uma vez perguntaram a Chico, Chico, como é que você vê o mundo? Aí eu vejo o mundo como ele é. Como você vê as pessoas? Chico, eu vejo as pessoas como elas são. É esse desenvolver de ver as pessoas como elas são, de estar consciente que nós estamos num mundo de provas, de expiações, onde encontraremos dificuldades, dores, sofrimentos, onde encontraremos oportunidades
de renovação. Então, arrepender-se sinceramente é abraçar a cruz do Cristo. É estar preparado para passar pela porta estreita, a porta da dificuldade, entendendo que é essa dificuldade que eu preciso vencer para eu poder crescer, amadurecer, avançar. E crer no Evangelho é fazer o Evangelho agora vibrar dentro de nós. Chico Xavier tinha um amigo chamado Loreto Flores. Na época, o espiritismo era abominado. Mas toda semana Loreto Flores estava ali, pronto para o trabalho da campanha do quilo. E ele se arrumou todo, chegou no centro, houve aquela preparação e sai ao trabalho. Quando chega em uma casa, bate a porta, atende uma senhora. E quando vê que ele é espírita, cospe no rosto dele. Ele, com muita calma, coloca o saco da campanha do quilo no chão, tira um lenço, que na época, até um tempo atrás, os homens utilizavam muito lenço de pano, tira o lenço, enxuga ali o lenço, aliás, o rosto dele, que estava impregnada com a saliva dela, e diz: "Ô, minha irmã, isso aqui é para mim. E para os pobres, a senhora tem algo?" Ele falou com tanta humildade e ela ficou tão envergonhada que ela foi lá dentro pegar alguma coisa. Loreto Flores, em nenhum momento ele criticou a atitude dela. Em nenhum momento ele disse: "Por que a senhora fez isso comigo?" Agora imaginemos nós no lugar dele. O que faríamos? Não é? Mas ele, naquele momento, ele era o evangelho puro, vibrando dentro dele. Essa é a proposta de Jesus. Não só conhecer, não só estudar, mas, sobretudo, vivenciar no nosso dia a dia. Vivenciar a tolerância, começando dentro de casa. A nossa casa é a melhor escola para começarmos esse trabalho renovador. Pregamos muito a paciência para os outros. E dentro de casa? E quando a gente sai na rua? E quando está aquele trânsito horrível? Eu vou contar até uma história que eu acho que eu já contei, mas eu vou contar de novo. Imaginem vocês uma pessoa que sai de casa atrasada. E ela deseja, ela pede que o trânsito esteja livre, porque ela está com pressa. E aí, ela pega o carro, sai. Na frente dele tem um outro carro. Detalhe, está ali ocupando as duas faixas. Dá sinal, nada. Vai para um lado, a pessoa que está dirigindo o carro da frente não entende. Vai para o outro, também não. E fica naquele impasse. Eita, o sinal vai fechar. Ele passa e a gente fica. A gente fica tão feliz, não é? Não, né? A gente diz assim, vai com Deus. Deveria, mas geralmente não é assim. Mas constantemente nós recebemos oportunidade
para trabalhar naquilo que a gente tem mais dificuldade dentro de nós. Então, crença sem arrependimento é hipocrisia. Crença sem arrependimento é hipocrisia. E fé sem renovação, sem transformação, sem conversão, é farisaísmo. O que aprendemos com a lição na noite de hoje? Primeiro, a importância do arrependimento sincero. E nos colocar, a partir do momento que detectamos, nos colocar no trabalho renovador. Segundo, valorizar o nosso tempo. Não desperdiçar o nosso tempo com horas vazias. E ter um cuidado para não ficar ali preenchendo o nosso tempo com frivolidades. No livro Momentos de Decisão, psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito Marco Prisco, há um capítulo chamado Ganhe o Dia de Hoje. O próprio título desse capítulo já é um convite aos nossos corações. Ganhe o dia de hoje. E ali inicia com um versículo que está no Evangelho de Tiago, capítulo 4, versículo 14, quando diz: vós não sabeis o que sucederá amanhã. A gente não sabe o que é que vai acontecer daqui a 5 minutos. O que dirá no amanhã? Então, por que inquietar o coração com as ansiedades do amanhã? Vivamos o hoje. Hoje é que recebemos o convite. E mais adiante, o Espírito Marco Prisco, lá no finalzinho da mensagem, ele vai nos dizer assim: poupe o dia de hoje, poupe o dia de amanhã aos remorsos que nasçam no dia de hoje. Poupe o dia de amanhã aos remorsos que nasçam no dia de hoje. Tenhamos o cuidado com o que pensamos, falamos, sentimos, fazemos, desejamos, estejamos atentos, para amanhã não estarmos entregues aos remorsos, ao sentimento de culpa, por algo que a gente fez, que machucou alguém, que nos prejudicou também. Então, ele nos diz assim, olha, sobre qualquer forma, veja a necessidade de reconhecer que errou e se colocar no trabalho de reparação. Né? Seja porque o seu dia pode ser um benfeitor, mas também pode ser um severo devedor. E vai nos lembrar o Espírito Emmanuel no livro Religião dos Espíritos, capítulo 39. Amanhã. Emmanuel diz, é da lei que a conta durma com o devedor, acordando com ele no dia seguinte, aqui ou além. Então, que possamos estar mais vigilantes, não com as ações do outro, mas com as nossas ações. Nós não podemos mudar o outro, nós podemos, através de nossas ações renovadas, ser um bom exemplo para o outro. Então, que Jesus envolva a todos nós na luz do seu Evangelho, que sejamos tocados por essa luz e nos coloquemos no trabalho de renovação do bem, porque o bem que fazemos elimina o mal que fizemos. Muita paz a todos.
Agradecemos a Silmara por ter aceitado o nosso convite para nos ajudar, nos auxiliar no trabalho de divulgação do Espiritismo. Interessante porque o tema arrependimento é parte integrante do perdão e do auto-perdão, perdão das leis divinas e o auto-perdão. Porque o primeiro passo para o perdão, diante das leis divinas, através das nossas transgressões, é reconhecer esse erro. E reconhecendo, desenvolver um sentimento que chamamos de arrependimento. Quando é que a gente sabe que está arrependido realmente? Não adianta gritar que Deus não é surdo, que você está arrependido. Não adianta você tentar qualquer tipo de culto exterior, nem ninguém determinar que você está arrependido. Quando João Batista nos convidava ao arrependimento, arrependei-vos, estava implícito ali uma emoção, principalmente quando a gente gera uma vítima. Quando essa vítima ela sofre pelas nossas imperfeições, há de haver dentro de nós, nesse momento de arrependimento, uma necessidade íntima de reparar esse erro. Ou com a pessoa que nos foi vítima, ou a nossa própria consciência. Há de haver esse sentimento interior. Se não houver, ainda não é um arrependimento sincero, verdadeiro. Então, quando ocorre isso, é o primeiro passo. Depois, temos que passar pela expiação. Expiação é a segunda fase, né? É onde a gente começa a conversar com as leis divinas. Olha, eu fiz isso, ocorreu isso. Fiz isso de bom, colhi fruto bom. Fiz algo de mal, colhi um fruto mal. Então é pedagogia. E não é para a eternidade essa colheita definitiva. Após todo esse processo, há uma terceira fase, que é a última, e determina que fomos perdoados por nós mesmos, pela nossa consciência, pelas leis divinas, que é a reparação. Muitas vezes as pessoas que nos foram vítimas, elas já não têm mais mágoa conosco. Não há nenhum tipo de desejo de vingança. Eles ascenderam, progrediram. E agora, se eu não tenho como reparar com ele, como é que eu faço? Ainda eu sinto essa necessidade da reparação. Mas ele não precisa mais. Então a gente repara a vida. A gente repara através do bem, como o Silmara aqui nos explicou. Pois o amor cobre uma multidão de pecados, mas esse amor passa por esse processo. Né? Muito obrigado à Fraternidade Espírita de Zé de Menezes, está completinha aqui, né? Casal, tem um trabalho muito bom todos os domingos, Web Rádio Espírita, a partir das 8 horas da manhã, pelo YouTube. Inclusive vai ter um convidado muito especial domingo agora. Segundo eles, né? Eu não creio. Eles me convidaram, né? Fazer o quê, né? Não é que eu seja convencido, não, mas eles disseram que é especial. Tem que acatar, eles donos do programa, né? Então estão convidados, né? Segunda-feira a gente vai ter aqui o Wallace de Parmontes, Federação Espírita de Alagoas, Maceió, nesse mesmo horário, com o tema Sua Luz Espiritual. Vamos agradecer a Deus agora, né? Aos benfeitores espirituais que nos trouxeram aqui, espíritos protetores, familiares, que certamente estão felizes pelo nosso desejo de buscar esse conhecimento, né? Da imortalidade da alma. Né? Vamos pedir a Mário que ele faça a nossa oração final.
Emmanuel diz que não existiu na Terra um homem que transmitisse tanta alegria e bom ânimo aos que estavam junto dele do que Jesus. Vamos então reunir os pensamentos aqui, sentindo essa alegria, esse bom ânimo. Vamos entrar em contato com o nosso eu superior. Somos criaturas destinadas à vitória e ao êxito do progresso espiritual. Todos nós, sem exceção. Elevemos os pensamentos, estreitemos os laços. Vamos nos despreocupar de nós mesmos, aceitando o momento e aceitando os benefícios que nos são derramados. Jesus abençoa-nos em nossos propósitos de conhecimento, de melhoria, de aperfeiçoamento. Matriculados na escola da vida, Senhor, no sentido de passar pelas experiências necessárias às aquisições das qualidades imortais que constitui, Senhor, a riqueza do Espírito e que projetam no futuro o Espírito puro, o anjo junto ao Senhor, refletindo-lhe a glória e a bondade. Ninguém está, Senhor, desprezado da misericórdia e da bondade do Pai. O verme que hoje se alimenta da terra, um dia resplandecerá como anjo sublime, espelho da vida, da misericórdia e da bondade de Deus. Fortalece-nos, Senhor Jesus, dá-nos sabedoria, fé, confiança. Livra-nos da dúvida, da vacilação. Que a tua paz possa beneficiar os espíritos aqui desencarnados, sofredores e necessitados. E que nós possamos lançar essas energias que usufruímos nesse instante àquelas pessoas que nós desejamos beneficiar com a nossa prece. Seja em casa, seja um amigo, seja um conhecido, alguém, até mesmo um inimigo. Assim que muitas vezes nos considerem. Ilumina o nosso planeta, as nações, os povos, os líderes, as nações em beligerância, em guerra, Senhor. Abençoa-os a todos. Porque, apesar da tempestade que se arma no horizonte, projetando-nos pensamentos muitas vezes sombrios e tristes, precisamos reconhecer que a tua mão, poderosa, amorosa, tudo controla, pois a Terra, tudo, todos os planetas, todas as coisas te pertencem. Sim, nesse propósito, em teu nome, em nome dessa equipe espiritual, em nome do nosso protetor e guia José de Arimateia, damos por encerrada a reunião na noite de hoje.